aqui. Só para me achar. Como é que eu desligo ele depois? Só segurar ele já. Então tá, boa tarde, pessoal. Quem não me conhece, meu nome é Luiz Meyer, eu faço parte, não sou da diretoria da SPA, mas estou representando a doutora Larissa, que vai atrasar um pouquinho. Faço parte do núcleo de via aérea da sociedade, então alguns de vocês estou reconhecendo de curso já. E hoje vamos fazer uma aula de uma coisa que é meio misteriosa para a gente, que se não ficar relembrando, fica meio perdido mesmo, faz parte, que é eletrocardiografia. Para a gente é importante na anestesia, nem todo mundo domina. Então, hoje vamos ter o privilégio de assistir uma aula do Dr. Carlos, que é eletrofisiologista, é cardiologista e eletrofisiologista. Aceitou nosso convite, muito obrigado por estar aqui. Com certeza vai ser bem proveitoso. Eu só vou pedir para a gente tentar ocupar as cadeiras mais da frente aqui, para ficar... Fiquem tranquilos, não vai ter exposição de ninguém. Mas venham para frente, por favor, para ficar mais perto aqui. Se tiverem dúvidas, fiquem à vontade, o Dr. Carlos é bem acessível. E uma boa aula para todo mundo. Então, fique à vontade. Se precisar de algo, me avise. Valeu. Obrigado. Obrigado, Meyer. Fico muito feliz e honrado com o convite da Sociedade de Anestesia para dar essa aula hoje. Tá? Fiquem tranquilos, tá? Eu não tenho grandes frescuras, digamos assim, e isso que o Meyer falou de ninguém estar exposto não é verdade, tá? Eu vou expor vocês, sim, tá? Mas não vai ser muita coisa, não, tá? Não precisa se preocupar quanto a isso, tá? Eu vou começar a nossa aula com essa imagem bem simpática aqui, e vocês vão ver também que eu tenho o hábito de apontar para as pessoas na plateia e pedir para elas se manifestarem. Tá? Não é brincadeira, então prestem atenção, porque pode ser você o próximo a responder. Tá? Eu vou começar com você, que perguntou se ia gravar a aula no início. O que você está vendo aqui? O que você acha que é isso? Monstro, filme de terror, muito bom. Você é do canto. Tá, monstro do filme de terror. Tá bom, vou pegar alguém do fundão. Você. Você que está me olhando. A de trás. Mesma opinião. Muito bom. Criatividade 10, pessoal. Vamos lá. A gente precisa de criatividade para ver o eletro, porque às vezes a gente tem que imaginar algumas coisas, né? Você sabe disso daí, né? Isso daqui, pessoal, é uma representação artística, né, do bicho-papão. Tá? Que se vocês digitarem no Google bicho-papão, vocês vão encontrar essa imagem. E aí vocês vão falar, tá, mas o que tem a ver bicho-papão com o eletrocardiograma? Tá? Isso daí é uma coisa que remete lá na primeira aula de cardiologia que a gente teve lá na graduação. Não sei se o Meyer recorda desse episódio interessante, mas nossa primeira aula foi justamente de eletrocardiograma. Né? E o professor chegou na aula e falou, hoje nós vamos falar sobre o verdadeiro bicho-papão da cardiologia, que é o eletrocardiograma. Eu, que na época já gostava de eletrocardiografia, achei que foi uma colocação um pouco injusta do professor. Afinal de contas, o eletrocardiograma é um exame extremamente útil na nossa prática e uma ferramenta diagnóstica importante. Tá? De bicho-papão, tadinho. Ele não tem nada, ele só é incompreendido. Tá? E eu quero compartilhar com vocês o meu entusiasmo com o assunto hoje e, com certeza, fazer dessa aula algo útil para o dia a dia de vocês. Tá? O Meyer já me apresentou, tá? Essa é uma aula feita para vocês. Tá? Só um pouquinho mais do meu currículo. Tá? Eu sou graduado pelo UFPR, onde eu também fiz residência de cardiologia. Tá? Mais tarde fui para São Paulo, onde eu fiz a residência de eletrofisiologia. Tá? Sou titulado tanto pela SBC quanto pela Sobrac. E também possuo doutorado em cardiologia pela Universidade Federal de São Paulo. Tá? Atualmente, eu trabalho na equipe Eletrofisiologia Cardíaca do Paraná, e eu também trabalho no HC, onde eu sou eletrofisiologista e preceptor de arritmias da residência de cardio. Tá? Para a nossa aula de hoje, eu não tenho nenhum tipo de conflito de interesses. Tá? E a gente vai começar tratando de um assunto fundamental para entender o eletrocardiograma, que é isso daqui, que é a nossa bomba de sódio e potássio. Vocês gostam da bomba de sódio e potássio? Olha o som do silêncio na plateia, né? Então, fico muito feliz de falar para vocês que é uma baita de uma mentira. A gente não vai falar de bomba de sódio e potássio.
Tá? Afinal de contas, eu sei que eu, como eletrofisiologista, gosto muito da bomba de sódio e potássio, mas eu sei que às vezes ela é uma coisa um pouquinho teórica demais e que não tem uma aplicação prática no dia a dia. Tá? Algo diferente do que eu espero com essa aula, que eu quero dar algumas mensagens práticas para vocês, para que vocês possam usar efetivamente no ambulatório e no centro cirúrgico, tá? Que é justamente o local onde vocês, anestesiologistas, vão ter contato com o eletrocardiograma. Tá? E ambientes que exigem, digamos, interpretações do eletro um pouquinho diferentes e com consequências diferentes. Tá? Quando vocês estão lá no consultório, tá, é um momento que vocês podem ter um pouco mais de calma. Tá? Vocês podem avaliar ali uma lampate do paciente, estimar o asa, e respirar e olhar o eletrocardiograma com carinho. Afinal de contas, não é para estar ocorrendo nenhuma coisa emergencial ou alguma urgência no ambulatório, certo? E, para fazer isso, eu sugiro que a gente seja metódico. Tá? Em um dos meus artigos, lá da tese de doutorado, eu explorei um fenômeno chamado, coloquialmente, de síndrome do olho feliz. Tá? Que é basicamente algo que acontece bastante na radiologia, né? Que quando a pessoa vê um exame alterado, ela foca toda a atenção dela naquilo e acaba esquecendo de olhar o resto do contexto. Tá? E para o eletrocardiograma isso acontece também. Tá? A gente não... Em alguns momentos a gente vai olhar e falar, puxa, mas esse QRS é muito feio, né? E a gente esquece de ver, eventualmente, um BAVT que está associado. Tá? Por isso, o que eu sugiro é a gente seguir uma metodologia para a gente não se perder. Tá? O eletrocardiograma ele tem esses componentes básicos aqui que você já conhece da graduação, né? Onda P, o intervalo PR, o QRS e o segmento ST e onda T. Tá? Pessoalmente, para avaliar o eletro e não me perder no contexto ambulatorial, eu pessoalmente gosto de olhar cada componente dele passo a passo. Tá? Primeiro, eu analiso a onda P, ver se tem alguma coisa estranha no caminho. Segmento, intervalo PR, veja mais alguma coisa. QRS, ST e T. Tá? Dessa maneira, a gente não pula nenhuma etapa e a gente não deixa nada passar aos nossos olhos. Tá? E a nossa componente inicial de análise no eletrocardiograma é a onda P, tá? Que é, fisiologicamente falando, essa não é para ser difícil, tá? Do quê? Muito bom, isso mesmo. Despolarização atrial. Todos de acordo? Alguém quer contestar a informação? A princípio, consenso entre nós. Né? A nossa onda P é onde normalmente inicia o fenômeno, a ativação elétrica cardíaca, né? A partir do nó sinusal, certo? Uma pergunta agora para vocês aqui, o que define um ritmo sinusal? Onda P antes do QRS. Algo mais? Positivo e negativo aonde? O que aconteceu? Positivo em V1, V2 e AVF. D1, D2, AVF. Tá bom. Mais alguma coisa? Muito bom. Vocês pegaram todos os 3 elementos que definem. Tá? Você tem que ter, de fato, uma onda P com orientação sinusal. Tá? Lembra que o nosso sinusal ele fica lá na porção alta do átrio direito, certo? Então, uma ativação atrial normal partindo dele vai ter um sentido de cima para baixo e da direita para a esquerda, que se reflete no que vocês falaram mesmo. Tá? Uma onda P positiva em D1, D2 e VF, certo? Além disso, a gente tem que ter um enlace atrioventricular, ou seja, toda onda P tem que gerar um QRS. Né? Porque se vocês pegarem, por exemplo, esse traçado aqui, da direita, vocês vão ver que a gente tem uma onda P negativa na parede inferior, ou seja, ela está indo de baixo para cima, certo? Então, ainda que a gente tenha uma onda P na frente de todo o QRS, isso não é necessariamente um ritmo sinusal, é um ritmo atrial baixo, certo? Então, muito bem, vocês já definiram a primeira parte da análise da onda P, que é identificar o ritmo como sendo sinusal ou não. Tá? Na sequência, cabe a gente lembrar que as ondas P elas têm duas componentes intrínsecas. Tá? Uma para o átrio direito e uma para o átrio esquerdo. Tá? Que no ritmo sinusal normal, a gente tem a ativação primeiro do átrio direito, porque o nosso sinusal está lá nele, tá? E na sequência do átrio esquerdo. Tá? E essas duas componentes aqui, elas, digamos assim, se completam, elas se unem para formar a onda em si, tá? Que normalmente é bonitinha, assim, sem nenhuma rugosidade ou nenhum entalhe importante, tá? Com padrão plus-minus em V1, tá? Tudo bom, doutora? Seja... Muito obrigado por ter vindo, agradeço. Ela tem essa morfologia aqui em V1, de plus-minus, que aqueles que não recordam bem da aula de inglês, plus é positivo, minus é negativo. Né? Acho que aqui a gente tem um consenso entre nós. Né?
E caso a gente tenha alguma questão de alteração dos átrios em termos de sobrecarga, essas componentes vão mexer. Tá? Se o átrio direito crescer, a primeira componente vai aumentar, certo? De modo com que a gente vai ter um calombinho inicial nela, que o átrio direito está aumentado, tá? Que caracteriza a sobrecarga atrial direita. Tá? E, de modo análogo, se o átrio esquerdo aumentar, a gente vai ter um aumento na porção negativa, porção negativa de V1, tá? Ou na porção da secundária da onda, na segunda parte dela, formando esse entalhe aqui da sobrecarga atrial esquerda. Tá? Só lembrando que aqui a gente está no contexto ambulatorial. Tá? E o que eu esqueci de falar para vocês no início como a gente tem calma, tá? O mais importante aqui no ambulatório é que vocês reconheçam alterações talvez até um pouco sutis no eletro. Tá? Porque vocês vão ter tempo de pensar e vocês vão ter tempo de chamar o cardiologista para dar uma olhada. Tá? Vocês podem dividir, digamos, as dúvidas conosco que a gente fica feliz em ajudar. Tá? Então, esses são alguns detalhes para vocês verem em relação à ativação atrial, tá? Que eventualmente vocês possam mandar o paciente para a nossa análise, para ver se a gente pode ajudar para evitar alguma confusão maior no centro cirúrgico, porque às vezes essas alterações de átrio são as únicas alterações de fato no eletrocardiograma que podem estar escondendo alguma cardiopatia grave por trás. Tá? O próximo ponto que a gente avalia no eletrocardiograma de repouso, tá, é o intervalo PR. Tá? Ele tem uma função fisiológica importante. Vocês lembram para que ele serve? Os lá estão forçando um pouquinho a mais. Vou elencar pessoas da plateia. Você. Para que serve? O intervalo PR tem alguma função? Isso, atrasar a condução. Perfeito. Mas por que o coração ganha com uma condução atrasada? Mais ou menos. Tem uma explicação um pouquinho fora da parte elétrica. Isso mesmo. É para ele ganhar performance mecânica, certo? A gente tem que ter um intervalinho de tempo ali para os átrios de fato esvaziarem direito dentro dos ventrículos e os ventrículos poderem encher. Tá? Se os dois baterem ao mesmo tempo, o coração perde performance de bomba. Tá? E o intervalo PR, né, que é o freio fisiológico, o atraso entre o átrio e o ventrículo, serve justamente para isso. Tá? Só que, em algumas situações, esse intervalo pode estar muito curto, ou em outras ele pode estar muito comprido. Tá? E isso pode representar alguns problemas ali no ato operatório. Tá? Começando com os pontos em que ele está mais lento, tá? Que seriam os famosos bloqueios AV. Tá? Habitualmente, o intervalo PR ele tem uma duração normal de 120 até 200 milissegundos, tá? Ou seja, de 3 quadradinhos até 5 quadradinhos. Ou, de uma maneira mais pragmática, né? O intervalo PR normal ele cabe dentro de um quadradão do eletro, digamos assim. Tá? Só que existe, como eu falei para vocês, um limite de normalidade. Tá? Olha nesse traçado aqui, por exemplo. A gente tem o intervalo PR, que é medido do início da onda P até o início do QRS, em torno de uns 320 milissegundos, mais ou menos. Ele está muito comprido. Tá? Ou seja, o nó AV está muito devagar, o sinal está tendo dificuldade para descer do átrio para o ventrículo. Só que ainda que ele esteja descendo com dificuldade, todos os sinais atriais estão descendo para o ventrículo. Tá? Toda a P está gerando QRS. Por isso, quando todos os sinais passam, ainda que com certa dificuldade, a gente tem uma condição que é chamada de BAV de primeiro grau. Né? Ou seja, não tem nenhuma P bloqueada de fato. Tá? Se a gente deixar, digamos, o nó bloquear um pouco mais, aí a gente vai ter um segundo tipo de bloqueio, que são os BAVs de segundo grau. Tá? Formalmente, existem quantos tipos de BAV de segundo grau? 2. Muito bom. É isso que eu queria que vocês dissessem, era uma armadilha. Tá? Não são só 2, conforme está no slide. Tá? Existem 4 tipos de BAV de segundo grau formalmente. Tá? Os 2 mais famosos aqui que a gente já fala. Tá? Em adição a eles, a gente tem BAV avançado, quando várias P's falham de conduzir. Tá? E a gente tem BAVs 2:1, que tem um comportamento meio esquizofrênico ali, que é uma mistura desses dois aqui, em termos de fisiopatologia. Me perdoem. Mas, se a gente for olhar esses mais famosinhos aqui, né, a gente tem o BAV de primeiro grau, de segundo grau tipo 1, o MOBITS 1, o bloqueio de Wenckbach, em que acontece o seguinte, a gente tem um intervalo PR que vai alongando de pouco em pouco, tá? Como se a onda P tivesse uma dificuldade progressiva de atravessar para o ventrículo, até que chega um momento que, opa,
ela não consegue mais cruzar. Tá? E, ao mesmo passo, a gente tem o irmão malvado dele, digamos assim. Tá? Malvado que eu digo porque ele encerra um prognóstico pior para o paciente. Tá? Que seria o BV de segundo grau tipo 2, de Mobitz, tá? Em que a gente tem um PR constante ao longo do ciclo e, do nada, opa, falha o mundo AP. Tá? Isso que caracteriza os bloqueios AVs de segundo grau. Tá? A gente tem alguns sinais atriais que não conseguem descer para o ventrículo. Tá? Vários deles conseguem, muitas vezes a maioria, só que um ou outro acaba dando errado. Tá? E, por fim, a gente tem o bloqueio mais, digamos, avançado, mais malvado de todos, que é esse daqui. Tá? Bloqueio de terceiro grau, tá? Em que, basicamente, o átrio está batendo de um jeito, ó, vocês estão vendo que tem onda P aqui, 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 e o ventrículo está batendo de outro, numa outra velocidade. Tá? A gente tem uma dissociação atrioventricular. Tá? Basicamente, o coração está dizendo, eu quero bater numa velocidade, mas o ventrículo bate a outra. Tá? E quando a gente fala de situações em que a condução AV, né, o tempo de cruzamento ali do sinal elétrico do átrio para o ventrículo está mais curto, habitualmente a gente vai se referir a uma condição específica aqui que está na tela, e eu acho que vocês já ouviram falar bastante dela também. Tá? Tem um epônimo, inclusive, eu gosto bastante de epônimos. Tá? Como é que a gente chama isso daqui? Wolff-Parkinson-White, muito bom. Tá? Vocês devem lembrar que o Wolff, ele basicamente é um feixe muscular anormal que cruza os anéis atrioventriculares. Tá? Normalmente, esses anéis eles fazem o isolamento elétrico do átrio ventrículo, eles não conseguem conduzir impulsos. Mas, nos pacientes que têm Wolff, a gente tem essa musculaturinha extra que acaba deixando o sinal passar. E, diferente do nó AV, que está aqui, a via acessória não possui freio. Tá? Ela deixa passar todo o sinal que chega sem frear nada. Por causa disso, o ventrículo começa a ser ativado antes do que ele deveria. Não para menos que é uma situação chamada de pré-excitação ventricular. Certo? E isso daqui tem algumas implicações práticas. Tá? Além dessa famosa onda delta com PR curto, que a gente vê nos eletros e é famosa por aí, ela pode estar envolvida na gênese de arritmias, que tem alguns nomes mais chiques e rebuscados. Vocês lembram como é que eram? Está até escrito no slide ali. Vocês já ouviram falar desses nomes? Taquicardia por reentrada atrioventricular ortodrômica e antidrômica? Pela cara do povo aí, o pessoal nunca ouviu falar nisso aí. Né? Mas não se preocupa não, isso daqui são arritmias causadas por reentrada, é uma das causas de taque supra. Né? Pelo menos quando a gente fala na versão de QRS estreito, que é a mais comum, que é a TAV ortodrômica. Tá? Eu acabei de falar para vocês aqui em inglês, né? Mas se a gente for para uma outra língua, tá? Como é que vocês estão em grego? Como é que é o conhecimento de grego de vocês? Eu vou elencar pessoas da plateia para falar. O que significa orto em grego, você? Você. Alguém sabe o que significa orto? Correto. Quem que falou? Alguém falou, isso. Muito bom, correto. E dromos, alguém lembra? Nosso amigo da Grécia aí, sabe como é que é? Não. Dromos significa condução. Tá? Então, ortodrômico é a taquicardia da condução correta. Tá? Correta em relação ao sistema de condução normal, tá? Porque habitualmente a gente tem o sistema de His-Purkinje conduzindo do átrio para o ventrículo, certo? Numa TAV ortodrômica, nosso sinal ele gira descendo pelo sistema normal de condução e voltando para o átrio pela via acessória. Tá? Ao contrário de uma antidrômica, a condução ao contrário, em que o sinal desce pela via acessória e sobe ao contrário pelo sistema de condução. Tá? Que é uma taquicardia de QRS mais largo daí. Tá? Isso para vocês saberem ali de como é que se passa aqui e por que síndrome de Wolff-Parkinson-White pode dar problema para a gente, inclusive no intraoperatório. Tá? O paciente pode fazer crise de taquicardia durante as cirurgias com isso. Por isso que é importante reconhecer lá no ambulatório. Tá? E daí mandar para a gente dar uma olhadinha e avaliar, eventualmente, uma data para ablação. Tá? Partindo para o QRS. A gente falou do freio entre átrio e ventrículo, agora a gente vai falar da despolarização dos ventrículos em si. Certo? Diferentemente do intervalo PR, que tem um limite de normalidade inferior e um superior, o QRS ele nunca vai ser mais fino do que o normal, digamos assim. Não existe nenhuma condição que vai fazer uma ativação mega rápida do ventrículo para o QRS ficar extremamente fino. Tá?
Mas, ao contrário disso, existem várias que vão fazer o QRS alongar, deixar ele mais largo. Tá? E o mais comum deles é bloqueios de ramo, tá? Que acredito que vocês já viram isso, vocês lidam bastante com eles. Tá? Bloqueios de ramo direito e esquerdo, que a gente vai se basear principalmente na derivação V1. Tá? Vocês entendem o porquê de um bloqueio de ramo direito levar uma onda R alta em V1? Isso já fez algum sentido na cabeça de vocês, ou é basicamente o esqueminha da seta do carro que vocês usaram para decorar? Pela risada, eu acho que é seta do carro, né? Mas existe uma razão lógica, tá? Que eu acho que talvez até facilite na vida de vocês, caso vocês lembrem. Tá? E ela se baseia em 3 premissas fundamentais. Tá? A primeira, V1 é um eletrodo que fica bem anterior aqui no tórax, tá? Bem na frente do externo, né? Um pouquinho para o lado, na verdade. Tá? O segundo ponto que vocês têm que entender é que quando a gente tem um sinal elétrico se aproximando de V1, ele gera uma deflexão positiva. Tá? E o terceiro ponto, que às vezes é o que a gente faça menos associação, é que as câmaras cardíacas direitas elas são anteriores às câmaras esquerdas. Tá? Ou seja, elas ficam mais ali na frente. Tá? E com base nisso, a gente pode combinar esses conhecimentos para entender o porquê disso está acontecendo. Tá? Normalmente, num sistema de condução saudável, depois que o nosso sinal parte do nó AV e ele começa a descer para os ventrículos, ele segue um fascículo atrioventricular comum, também conhecido como feixe de His, né? Que depois se bifurca em ramo direito e ramo esquerdo. Tá? E a função deles é garantir uma contração ventricular sincrônica. Tá? A questão é que, às vezes, eles bloqueiam. Tá? Supondo que o nosso direito esteja bloqueado, vocês concordam comigo que a corrente elétrica ela vai seguir um caminho aqui, pelo RIS, descer pelo ramo esquerdo e começar ativando o ventrículo esquerdo em si, certo? Na sequência, para o ventrículo direito ser ativado, ela tem que cruzar o nosso septo interventricular, que é grosso. Tá? Por causa disso, ela atrasa ali, ela tem uma dificuldade de chegar numa condição célula-célula para um músculo espesso. Tá? E, conforme eu acabei de falar para vocês, câmaras direitas são anteriores, certo? Então, a gente tem um sinal elétrico atrasado indo de trás para frente. Certo? Como ele está indo de trás para frente, o V1 vai olhar e ver um sinal se aproximando dele e vai falar, opa, vou registrar um evento positivo. Certo? Por isso que a gente tem uma deflexão positiva espessa para trás, que é aquela orelhinha de coelho, que todo mundo conhece. Tá? E o raciocínio inverso é válido também para o bloqueio de ramo esquerdo, tá? Que a gente vai ter um V1 que desce puro, digamos, com um padrão QS. Tá bom? Faz sentido? Alguém quer perguntar alguma coisa? Acho que não, né? Passamos, então. Outro motivo do QRS alargar, que eventualmente vocês vão ver no ambulatório, é isso daqui. Tá? Quem que fala para mim o que é isso aqui? Isso daqui está fácil. Alguém tem alguma dúvida com a marca-passo que está atuando aqui? Certo? Marca-passos, eles geram habitualmente espículas visíveis com QRS largos depois. Certo? Porque eles começam ativando o ventrículo a partir de um ponto e ele se espalha por condição célula a célula. Né? Isso é visível em alguns traçados aqui. A gente tem as espiculinhas seguidas aqui do nosso complexo estimulado. Mas, uma coisa que eu queria falar para vocês é que marca-passos não necessariamente geram espículos. Tá? E isso pode gerar um pouquinho de confusão. Tá? Não sei se vocês já tinham ouvido falar nesse conceito? Que marca-passo pode não gerar espícula no elétron? Acho que a grande maioria... Pelo que eu estou notando aqui, pelo menos, muita gente não sabia disso. Né? E aqui eu trago um exemplo para vocês entenderem melhor. Tá? É o mesmo paciente. Tá? A gente tem aqui um complexo QRS igualzinho, podem ver. Tá? Um com espícula e outro não. Tá? Marca-passos podem fazer estimulação do coração por 2 maneiras distintas. Tá? Um estímulo dito bipolar, tá? Quando a gente tem a corrente fluindo do cátodo para o ânodo do eletrodo, tá? Ou seja, um trajeto pequenininho, de poucos milímetros, tá? Ou uma estimulação dita unipolar, tá? Em que a gente tenha a corrente fluindo do cátodo, do eletrodo, até o gerador, que vai funcionar como ânodo. Ou seja, um trajeto longo de corrente elétrica. Tá? Essa estimulação unipolar que vai gerar aquelas espículas bonitas de livro que vocês estão acostumados a ver. Tá? Estimulação bipolar, às vezes, gera umas espículas tão pequenas que a gente não consegue enxergar nem procurando. Tá? Então, quando vocês verem um QRS largo, meio esquisitão, assim, habitualmente com jeito de bloqueio de ramo esquerdo, tá? Que é o que os marca-passos convencionais posicionados nas câmaras direitas fazem,
fiquem de olho, assim, pergunta para o paciente se ele já fez alguma cirurgia cardíaca, se ele tem um marca-passo implantado. Tá? Porque, às vezes, vocês vão ver QRS largos estranhos e vocês não vão ver espícula. Tá? E, por fim, das nossas partes fundamentais do eletro, a gente vai para o segmento ST e onda T. Tá? Não sei vocês, mas quando a gente fala de ST, habitualmente a primeira coisa que vem à cabeça é isquemia cardíaca, vocês não acham? Então, deixa eu contar um segredo para vocês. Vocês nunca vão ver um infartado agudo no ambulatório da anestésio. A gente não vê nem nos da cardio, quem dirá no da anestésio. Né? Então, qual que é a utilidade da gente ver isso num contexto ambulatorial? Vocês vão falar, né? Parece perda de tempo. Mas, na verdade, não é. Tá? Agora que vocês já estão mais ou menos sabendo a metodologia de análise do eletro, vamos por partes aqui, me ajudem a avaliar esse eletro aqui. Tá? Primeira coisa, vamos para a onda P. Tá? Vocês estão vendo alguma coisa diferente na onda P? Vocês acham que ela vem da onde? Vou elencar você, lá do fundo. Da onde vem esse sinal atrial? Vamos começar a interpretar alguns eletros na prática aqui. A P está positiva nas paredes inferiores? Das derivações inferiores? Aqui, D2, D3, D2, AVF? Está positiva, né? Positiva em D1. Ótimo. Então, de onde que está vindo isso daí? Do nosso sinusal, né? A gente tem um ritmo sinusal, a princípio, né? Tem uma P para cada QRS com elastro AV e orientação de P sinusal. De acordo, todo mundo? Muito bom. Próxima parte da nossa avaliação do eletro depois da onda P, próximo componente fundamental dele é intervalo PR, certo? Vocês acham que o PR aqui está meio esquisito, está curto demais ou longo demais? Com base no que eu falei para vocês, parece bom, né? Ele está cabendo, digamos assim, dentro de um quadradão, certo? Então, a princípio, ele está no timing normal, né? QRS parece estranho para vocês? Ele está largo? Está bonitinho a princípio, né? Agora, vamos para ST e T, tá? Habitualmente, o segmento ST normal, ele tem que estar na linha de base do eletrocardiograma, tá? Que ela é definida como essa parte aqui que liga o início do QRS até o final, até o início da próxima onda P, tá? O segmento TP, que chama. Tá? Agora, ela não pode ter nenhum desnível em relação a essa linha de base, senão se torna uma coisa um pouquinho esquisita. Tá? Vocês acham que nesse traçado aqui, o segmento ST está normal? O que está acontecendo aqui? Você lá no fundo. Que olhou para o lado, na última fila. Está desnivelado. Todo mundo consegue ver que está meio mais baixo do que deveria, isso? Certo. Vocês ficariam tranquilos em mandar um paciente para a cirurgia, vendo um traçado assim? A princípio é estranho, né? O paciente está com um ST infrado aqui com umas ondas T negativas ainda. Habitualmente as ondas T vão ser positivas em praticamente todas as derivações. Tá? As únicas que elas podem ser naturalmente negativas são V1, tá? Que é eventualmente até chamado de padrão juvenil, porque é mais comum em pessoas mais novas, tá? Ou em AVR, que é a nossa derivação do contra, em que o normal dele é ser o contrário do que a gente espera. Tá? Nesse caso, vocês têm alguma ideia do que está acontecendo? Eu vou dar uma dica, não é infarto. Tá? Nem tudo que desnivela ST é infarto. Tá? Alguém tem alguma ideia? Querem chutar? Ninguém tem obrigação de acertar aqui. Bloqueio de ramo esquerdo? Será? Bloqueio de ramo esquerdo, você. Vou dar uma de advogado do diabo. Por que não é um bloqueio de ramo esquerdo? Vocês já sabem a resposta. Porque a RS é estreito, né? Então, a princípio, não é para um bloqueio de ramo esquerdo estar causando isso daí. Certo? Vou dar uma dica para vocês. Tá? Dá uma olhada nesse QRS aqui. Olha como ele é grande aqui. Estão vendo? Ele tem uma voltagem ampla. Né? Alguém sabe o que é? Uma sobrecarga ventricular esquerda. Tá? Esse padrão aqui eu até trouxe de propósito para chamar a atenção de vocês nessa parte do ST. Tá? É um padrão dito de strain, de ventrículo esquerdo. Tá? É basicamente um padrão que surge quando o ventrículo esquerdo é submetido a pressões elevadas por muito tempo. Tá? Tipo num paciente hipertenso de longa data. Tá? Então, assim,
Se vocês receberem um paciente com eletroinfrado no consultório, não significa que ele esteja infartado, tá? Mas também não é bom vocês liberarem logo de cara para a cirurgia, tá? Mandem para a cardio para a gente dar uma olhada, tá? Para a gente avaliar um pouquinho melhor, estimar o risco cardíaco dele, tá? Outra parte importante do segmento ST e da onda T são algumas alterações que podem encurtar ou alongar ele. Tá? Ele não é basicamente um traçado que sobe e desce, ele também pode encurtar e alongar. Tá? Aqui, na esquerda, a gente tem o caso de um paciente que tem QT longo. Tá? QT alongado, tá? É aquele que dura mais do que 44% do ciclo cardíaco. Tá? Ele tem que ser corrigido por algumas fórmulas, tipo Bazet, por exemplo, que é a que a gente mais usa, para ver o quanto que ele está acomodado no ciclo cardíaco, tá? Porque ele vai mudar de tamanho de acordo com a frequência. Tá? Mas, geralmente, ele tem que durar em torno de 44% do ciclo. Aqui ele está durando um pouquinho mais do que ele deveria. Tá? Essa condição ela pode ser congênita, tá? O que é um pouquinho mais raro. Tá? Habitualmente, ela é induzida por drogas, tá? Tipo amiodarona, sotalol ou, eventualmente, até antibióticos. Tá? E ela pode predispor a fazer algumas arritmias mais graves, principalmente se o paciente ficar muito bradicárdico durante o procedimento. Tá? Por isso, se vocês olharem assim, isso aqui às vezes é uma coisa que passa. Né? Mesmo quando você recebe o laudo do eletro, vou falar um segredo aqui, só não falem que a gente falou. Tá? Mas, às vezes, o cardiologista não fica corrigindo o QT para as pessoas. Tá? Então, a gente pode acabar passando por ele sem querer. Tá? É uma parte que é meio negligenciada, às vezes, do eletro, mas vale a pena dar uma olhada nele com carinho. Tá? Porque ele pode predizer alguns problemas que podem causar lá na hora do auto-operatório. Tá? E o contrário dele existe também. Tá? Vocês estão vendo que esse QT está super curto, quase emendado no QRS. Guarde essas imagens com carinho, tá? Porque vocês nunca mais vão ver isso daqui na vida. Tá? QT curto é algo extremamente raro, tá? Que tem menos de 200 casos descritos no mundo e a maioria deles lá na Escandinávia. Tá? Não sei se alguém pretende anestesiar lá na Noruega ou na Finlândia, mas se vocês forem, lembre-se disso. Caso contrário, vocês não vão precisar lembrar muito dele, não. Tá? Mas pelo menos para vocês saberem que existe. Tá? Mas uma condição que vale a pena vocês terem em mente, que às vezes, talvez vocês possam se deparar com ela, não é tão comum, mas não é tão rara também. Tá? É essa daqui. Vamos partir para a nossa interpretação basal do eletrocardiograma, conforme eu já falei para vocês, passo a passo. Primeira coisa, de onde que está vindo o sinal atrial aí? Alguém tem alguma dúvida que é sinusal isso daí? A princípio tem uma orientação normal de sinusal, certo? Na sequência, a gente tem um intervalo PR que vocês acham que está longo ou curto demais? Tem algum tipo de BAV aí no meio? Está falhando onda P em algum momento aqui? A princípio não, né? Vocês estão vendo P emendada no QRS com onda delta para dizer que tem algum tipo de pré-excitação? A princípio não, né? Então até aqui a gente está indo tudo bem. Né? Agora vamos ao QRS em si. Tá? Vocês estão vendo alguma coisa de estranha no QRS? Pode ser. Já que você se voluntariou, então vamos lá. Concordo, está um pouquinho aumentada, mas não é bem por aí, na verdade. Né? Vocês acham que a duração dele está normal? Ele parece um pouquinho largo, né? Mas assim, não é muito também, é algo mais ou menos limítrofe. Tá? Mas o que chama atenção de verdade, batendo o olho, é que vocês estão vendo que a gente não sabe muito bem se isso aqui é fim do QRS ou se é ST, parece que é uma coisa que está emendada ali. E ele desce como se fosse numa rampa e termina numa onda T bem negativa. Né? Parece uma barbatana de tubarão. Não sei se vocês concordam comigo. Né? Para aqueles que... Eu falei que a gente ia precisar de um pouquinho de criatividade assim, para lidar com o eletrocardiograma. Às vezes a gente tem que querer ver as coisas. Né? E ela termina numa onda T bem negativa aqui, certo? Principalmente vista em V1 e V2. Alguém já ouviu falar disso aí? Sabe do que eu estou falando? Não. Como? Plus minus Wellens, você quer dizer? Não. Quem que falou? Muito bom. Salva de palmas para ele. Muito bom. Essa me deixou feliz, tá? Eu fiquei realmente empolgado com essa resposta. Então, tá bom.
Brugada, né, é uma canalopatia, né, que ocorre um defeito em um tipo específico de canal de sódio, principalmente expresso ali no epicárdio da via de saída do ventrículo direito, né. E quando a gente fala em canal de sódio na cardiologia, a gente pensa em uma coisa, e quando a gente fala na anestesia, a gente pensa em outra. Qual que é a primeira coisa que vem na cabeça de vocês quando fala canal de sódio? Anestésico local, isso mesmo. Tá? Brugadas têm um papel importante assim, nessa interface cardio-anestésio, tá? Porque esses pacientes são suscetíveis a vários tipos de droga. Tá? Inclusive, eu sugiro que vocês deem uma olhada, se eventualmente aparecer na prática de vocês algum Brugada, tá? Num site chamado Brugada Drugs, tá? Que ele lista ali medicações que são restritas ou que a gente tem que tomar cuidado com Brugada, e anestésicos locais são um deles. Tá? Se a gente dá um anestésico local, que já é naturalmente um bloqueador de canal de sódio, um paciente que já tem canal de sódio meio bloqueado, isso daí exacerba o padrão de Brugada e, eventualmente, você pode fazer o paciente ter morte súbita durante o procedimento. Tá? Então, a gente tem que tomar cuidado. Eu sei que a circulação sistêmica, às vezes, não é tão grande, mas a gente tem essa premissa teórica de segurança que vale a pena respeitar, tá? Porque, às vezes, eles fazem umas arritmias bem feias, inclusive. Tá bom? Então, para vocês conhecerem o nosso famoso padrão de Brugada. Mas, o que seria esse eletro aqui? Me ajudem a laudar ele. Vamos por partes, pessoas que não falaram ainda. Lá no fundão, você. Outro, você. Isso mesmo. Da onde está vindo a gênese do impulso atrial aí? Da onde? Você acha que está vindo da veia pulmonar superior esquerda? Do seio coronário? Do anel mitral? Alguém quer ajudar? Não tem pegadinha, tá? Eu não sou tão sacana assim, tá? A gente tem uma onda P positiva em paredes inferiores, certo? Em D1 também, ou seja, tem uma origem sinusal, certo? Na sequência, o que é a próxima coisa que a gente avalia no eletro? Intervalo PR, certo? Vocês acham que tem alguma coisa esquisita nesse intervalo PR? Salta aos olhos, assim, está extremamente largo ou extremamente curto? Não, não, PR normal. Né? Próxima componente fundamental do eletro que a gente avalia. Algo demais que vocês vejam aí? Alguém está vendo alguma coisa? Você eu já chamei, né? Vamos ver... quem que eu não chamei ainda? Você. Que resto te chama a atenção? Só... A princípio aqui, vocês acham que ele está largo demais? Não parece, né? Talvez ali, se a gente aplicar critério de sobrecarga, vai ficar bem no limite, né? Eu acredito que não vai fechar, não. Tá? Partindo para a próxima parte fundamental, ST, certo? Vocês estão vendo algum desvio de segmento ST aqui no meio? Tem alguma onda T bizarra, invertida, ou gigante, ou algo assim no meio? Não parece, né? Então, o nosso laudo final vai ser ritmo sinusal com eletrocardiograma normal, né? Esse é o nosso famoso eletrocardiograma normal que a gente gostaria de ver em todos os nossos casos. Tá bom? Gravem ele com carinho, assim. A gente mostrou um monte de alterações esquisitas para vocês aí, mas a maioria das vezes ele vai ser normal, tá? Esse daqui vai ser a cara dele na maioria dos casos, tá? Agora, passando para o contexto um pouquinho diferente, tá? Digamos, acho que, suponho, né? Não tenho certeza, mas acho que a maioria de vocês gosta de estar primeiramente no centro cirúrgico ao invés do consultório, né? Afinal de contas, é lá que a grande, digamos, arte da anestesia é feita, né? Agora, no centro cirúrgico, né, ele é um ambiente que está propício a acontecer algumas coisas mais graves e que a gente precisa ter uma atenção um pouquinho mais detalhada e, às vezes, até tomar uma conduta mais rápida, certo? E, no caso aqui do eletrocardiograma, eu não vou ser eufêmico ao dizer que vocês, como anestesiologistas, vão muitas vezes salvar vidas no centro cirúrgico. Afinal das contas, imagine um ortopedista querendo ler eletro. Acho que vai ser catastrófico, né? Então, vocês vão literalmente salvar vidas sabendo ler um eletro direitinho no centro cirúrgico. Tá? Vamos começar fazendo uma análise desse eletro aqui. Tá? Quem que vai começar falando? Você.
Tá bom. Tá bom. Tá bom. Tá bom. Tá bom. Tá bom, muito bom. O que você acha como é que você acha que é a clínica desse paciente? O que você acha que ele vai falar para você assim, doutora, estou sentindo alguma coisa? Uma isquemia. Isso mesmo. Tá? Diferentemente do ambulatório, tá? Vocês podem ver paciente infartar no centro cirúrgico. Tá? Eu já vi. Tá? Na minha residência, uma vez a gente foi chamado para ver um paciente que estava infartado na Repai. Tá? Com supra, teve que levar para da Repai do CC para a Repai da hemodinâmica, tá? Para ir para o cateterismo na sequência. Tá? Infartos podem ter uma gama de apresentação grande, tá? Mas o que eu quero que vocês levem daqui, tá, é que o segmento ST que está mais alto do que deveria, tá, supra, é igual a artéria fechada. Tá? Então, isso daqui vocês vão ter que atuar de pronto e, eventualmente, acionar a CARD para acionar a hemodinâmica o quanto antes. Tá? No centro cirúrgico, o paciente infarta. Tá? No consultório não infarta, mas no CC ele pode infartar. Tá? Então, tenham isso em mente. Tá? Supra de CT é uma emergência. Tá? Sempre tratem ele de maneira adequada. Tá? E, além disso, podem ocorrer situações no centro cirúrgico em que o coração do paciente vai estar batendo ou rápido demais ou devagar demais. Tá? No caso dele estar batendo devagar demais, uma situação, talvez as mais comuns que a gente vai encontrar são essas daqui. Tá? Agora, como eu sou esperto, eu cobri o nome das coisas aí, e vocês vão me contar o que está acontecendo aqui. Tá bom? Primeiro caso aqui. O que vocês estão enxergando você aqui no fundo? Do lado. Não, do teu lado. Tá bom. Pera. Ah, bom. Tá bom. Ou seja, um bloqueio AV. Tá? Tem alguma onda P está descendo para o ventrículo aí? Tem, né? A princípio tem, né? Várias estão descendo e uma está bloqueada. Está acontecendo alguma coisa nesse meio tempo aqui? Está largando, né? Ou seja, isso daqui é um famoso bloqueio de Wenckbach, né? Segundo grau, tipo 1. Tá? E aqui? Embaixo tem alguma outra coisa? Quem que eu não chamei? Você. Muito bom, certo. Antes da gente passar para o terceiro, tá? Agora a gente está no ambiente centro cirúrgico, tá? Então vocês têm medicações à mão de vocês, eventualmente isso daqui pode estar dando problema, uma repercussão hemodinâmica, tá? Como é que vocês tratariam cada um desses dois casos aqui? Até juntando um pouquinho eletro com prática. Atropina. Tá bom, vocês falam lá, eu quero 0,5 miligrama, por exemplo, né? Injeta. Como é que vocês esperam que cada um desses bloqueios aqui se comporte mediante a atropina? Muito bom, é isso mesmo. O primeiro, ele vai falar, geralmente ele é causado por tônus autonômico, né, ou por medicamento. Ou seja, quando você dá um estímulo para o nó conduzir melhor, ele vai começar a conduzir melhor e o bloqueio vai, entre aspas, se desfazer. Né? Agora, ali no segundo, tá, até por isso que eu falei que ele era o primo do mal do primeiro, né? Ele geralmente é causado por um sistema de condução podre, entre aspas, assim. Ou seja, quando a gente começar a forçar o sistema de condução com a atropina, esse sistema não vai dar conta de mandar tudo para frente, o grau do bloqueio vai piorar. Tá? Ou seja, a gente vai eventualmente transformar um bloqueio de segundo grau tipo 1 num bloqueio avançado. Tá? E, eventualmente, se isso daqui estiver dando algum tipo de repercussão hemodinâmica no paciente, ou ele estiver prestes a bloquear, porque isso daqui é um preditor, às vezes, de BAVT, né? Vocês podem até ser necessário passar um marca-passo provisório no paciente. Tá? E, por fim, nós temos esse outro aqui, que seria o BV terceiro grau, tá? Que pode ocorrer em cirurgias também. Tá?
totalmente dissociado ao átrio ventrículo, né? E uma situação que eu acho que vale muito a pena comentar com vocês, e que eu vejo bastante, seria isto daqui, tá? Que é um tipo de arritmia também. Tá? Eu vou chamar quem que eu não chamei ainda, quem que não se manifestou. Tem alguém escondido? Você agora, você. Dessa vez é você mesmo. Isso. O que é isso? Tá. Quem falou? Uma extrasístole, né? Provavelmente de origem ventricular, certo? Isso daqui, as extrasístoles, são batimentos precoces, certo? Por ela ser precoce, vocês acham que deu tempo do coração encher direito antes desse batimento acontecer? Não, né? Então, elas frequentemente acabam não gerando onda de pulso, uma onda de pulso boa, que muitas vezes o monitor se baseia para contar a frequência cardíaca, né? Então, elas acabam falseando para baixo a contagem da frequência, tá? Então, digamos, nesse traçado aqui, a gente vai ter um total de 12 batimentos, se vocês verem bem, né? Mas o monitor vai estar contando apenas 6 nesse traçado, tá? Então, eventualmente, vocês vão bater o olho e vão falar, nossa, a frequência cardíaca está muito baixa, faz alguma coisa. Mas se vocês olharem ali o cardioscópio, tá? Vocês vão ver que tem esses batimentos precoces aqui, que é a causa da frequência estar falsamente baixa. Tá? Isso daí é bem comum da gente ver na prática. Tá? E, a princípio, não é necessário nenhuma intervenção específica nesse caso. Tá? Só para vocês lembrarem disso, que é uma coisa que, às vezes, pode passar rasteiro em vocês. Tá? Porque o cirurgião não está olhando para o cardioscópio nem para a frequência cardíaca na hora que está fazendo o procedimento. Né? Então, para vocês ficarem atentos. Tá? E quando a gente fala que o coração está acelerado demais, é aí que vem algumas coisas interessantes. Tá? Primeira coisa de tudo, se o paciente está instável, por exemplo, o paciente está lá com uma frequência cardíaca de 240 e com uma pressão arterial média de 31 com capnografia de 12. O que vocês querem fazer com esse paciente? Querem ficar olhando para o ritmo para descobrir o que é? Boa. Isso aí, né? Só choca o paciente e dá uma pensada depois do que aconteceu. Certo? Agora, se o paciente está estável, ocorrem algumas coisas interessantes aqui, tá? E aí podem ocorrer algumas armadilhas, tá? Em eletros e taquiarritmias, a gente acaba incorrendo numa maneira diferente de analisar do que um eletroeletivo de ambulatório, né? Normalmente a gente começa no ambulatório olhando a onda P e determinando o ritmo, né? Muitas vezes, no eletro de taquiarritmia, justamente o nosso grande desafio vai ser descobrir qual que é o ritmo do paciente, e às vezes a gente não vai chegar nem na resposta, na verdade. Por isso que a gente vai olhar para um outro determinante do traçado. Tá? Vocês têm ideia do que é o elemento mais importante a ser analisado no eletro de taquiarritmia? A largura do QRS. Muito bom, é isso que vai ser o grande determinante. Tá? Só relembrando aqui para vocês, tá? Menor do que 120 milissegundos, ou 3 quadradinhos, é um QRS dito estreito. Tá? Maior do que 120 é um QRS largo. Tá? Quando a gente fala de QRS estreitos, tá? A gente vai ter situações como essas aqui. Alguém quer tentar analisar isso daqui? Vou ajudar vocês. É uma TAC ou uma bradiarritmia? Uma TAC, certo. Vocês acham que o QRS é largo ou é estreito? Estreito, né? E por que eu digo que isso ajuda tanto, né? A partir do momento que a gente conclui que é um QRS estreito, vocês acham que isso daqui pode ser uma taquicardia ventricular, por exemplo? Não, né? Então a gente tem um ritmo de origem supraventricular aqui, certo? É uma taquicardia que a gente não vê onda P a princípio. Alguém consegue enxergar uma onda P aí no meio? Alguém consegue? Eu vou contar para vocês assim, tá? Eletrofisiologistas são conhecidos por serem os esquizofrênicos da cardio que enxergam coisas que não existem nas palavras dos outros. Tá? Então, eu vou contar um segredo para vocês aqui. Tá? Tem ondas P's visíveis nesse traçado. Tá? Só que você precisa ter um pouquinho de treino para olhar e enxergar. Tá? Vocês estão vendo esse rabicho aqui no final? De D3, D2, AVF, e esse naquinho aqui no V1. Isso daqui é uma onda P retrógrada, tá? O finalzinho dela. Tá? É um padrão que se chama de pseudo-S' de paredes inferiores e pseudo-R' de V1. Tá? Isso daqui é uma taquicardia de QRS estreito, que nem vocês falaram, com o intervalo VA, né, o intervalo RP', extremamente curto, tá? Que é a característica de uma taquicardia por reentrada nodal AV, tá? Que é
a causa mais comum de taquicardias supraventriculares, inclusive. Tá? E o que a gente faz quando a gente tem uma taquicardia de QRS estreito, na maioria das vezes? Adenosina. Né? A gente vai bloquear o NOAV para cortar a nossa arritmia. Tá? Como é que faz a adenosina? Isso daqui é uma coisa importante para vocês que estão no começo aqui, porque eu lembro uma vez que eu fui implantar um CDI, inclusive, lá no hospital, e a chefe da enfermagem do CC teve uma crise de taque supra. Né? E alguém teve que atuar. Né? Como eu estava lá, eu acabei manejando o caso. Se eu não tivesse, estariam vocês. Tá? Como é que se faz a adenosina do modo correto? Vocês já fizeram alguma vez? Quem já fez adenosina aí, levanta a mão. Muito bom. Tá? Como é que a gente faz? Eu vi isso, exatamente. Eu estou vendo gestos aqui. É legal que a gente consegue fazer até quase um teatro. Né? Eu vi o pessoal fazendo assim e o pessoal fazendo assim. E é isso mesmo, essa é a ideia. Tá? Como ela sofre degradação plasmática, a gente tem que dar um jeito de fazer ela chegar rápido no coração, senão não vai ter nada para chegar lá. Tá? Então, a gente faz um bolus, um flush ligeiro ali e ergue o braço. Tá? Não esqueçam de avisar o paciente que ele vai se sentir mal. Tá? É uma sensação de morte iminente. Eu nunca recebi adenosina. Mas quem já recebeu, e praticamente muitos dos meus pacientes já receberam, eles falam que é uma sensação horrível, que é como se eles fossem morrer. Tá? Então, não esqueçam de avisar isso para eles. Tá? Se acontecer eventualmente de não ser uma taquicardia dependente do NOAV, tá? Ou seja, aquelas que cessam com adenosina, vocês podem até chegar ao diagnóstico. Tá? Como, por exemplo, nessa situação aqui. Tá? Agora a gente vai passar por alguns traçados um pouquinho mais feios, digamos assim. O que está acontecendo aí? Quem que eu vou chamar dessa vez? Quem eu não chamei? Você do cachecol. Acho que eu não te chamei ainda, né? O que está acontecendo aqui? Primeiro, uma TAC e uma bradiarritmia. TAC, que é essa larga ou estreito? Estreito. Né? E ela está razoavelmente bem rápida aqui no início do traçado. Certo? Na sequência, foi feita a adenosina. Tá? E aconteceu isso aqui. O paciente começou a tremer, ele ficou com frio e por isso o traçado ficou desse jeito? O que você acha que aconteceu aí? Lembra que foi feita a adenosina. Tá? Lembra que o padrão, digamos, a função primordial da adenosina é bloquear o NOAV. Certo? A gente bloqueou o NOAV e apareceu isso aqui. Quer chutar o que é? Você de preto aqui atrás. O que é isso? Bloqueou o NOAV e apareceu um monte de coisa que parece um dente de serrote aqui. Alguém falou. O flutter, isso mesmo. Tá? No momento que a gente bloqueia o NOAV, dá tempo da gente ter um alongamento aqui do RR e ele desmascara essas ondas F que estão escondidas no meio. Tá? Então, mesmo que vocês não tenham, digamos, curado a arritmia do paciente, vocês já sabem com o que vocês estão lidando. Tá? Então, no contexto de taquicardia de QRS estreito, não existe, digamos, uma situação em que vocês vão errar fazendo adenosina. Tá? Façam adenosina que vocês vão ajudar o paciente de vocês. Tá? E quando a gente passa para as taquicardias de QRS largo, eu acho que acontecem as coisas que são um pouquinho mais assustadoras, certo? Vocês ficam tranquilos vendo isso? O que vocês acham que é isso daí? Taquicardia ventricular. Tá? Existe alguma outra possibilidade diagnóstica? Digamos que QRS fica largo só quando a gente tem uma origem ventricular do ritmo? Teve uma que vocês, inclusive, falaram nessa aula já, inclusive. Também uma TV antidrômica é uma delas, exato. Mas não era bem isso que eu estava pensando, até porque a TV antidrômica é bem rara. Tá? Não é uma coisa que na eletrofisiologia a gente vê uma vez a cada 5 anos, por exemplo. Tá? Mas tem uma coisa que é bem mais comum. Imagine que o paciente tem uma taquicardia sinusal e um bloqueio de ramo direito. Você acha que o QRS vai ser largo ou estreito? Ele vai ser largo. Né? Então, assim, taquicardias ventriculares, realmente, elas são a maioria das vezes, a maioria das taques de QRS largos são elas mesmas. Tá? Só que taquicardias supraventriculares com bloqueio de ramo associado, elas fazem QRS largos também. Tá? E para isso que existem algoritmos diagnósticos. Tá? O mais comum de Brugada e de Verikay, que talvez você já tenha ouvido falar. Tá? Não vou entrar nos méritos deles aqui. Tá? Eu acho que não, vocês não precisam saber isso daí.
Tá? Deixa isso daí para o cardiologista ou para o eletrofisiologista. Tá? Mas o que vocês têm que saber é o que vocês devem fazer quando vocês se depararem num ataque cardíaco que QRS largo no centro cirúrgico. O que vocês gostariam de fazer? O quê? Checar pulso. Está estável. Aqui a gente está falando só de taquicardia estável. Amiodarona. Dá para fazer alguma coisa antes? O remédio mágico que a gente adora na arritmia. Né? Por que a gente faz adenosina? Mesmo numa taquicardia de QRS largo, estável. Faz algum sentido isso para vocês, com base no que a gente falou agora há pouco? Isso mesmo. Se for uma ataque supracoaberrância, você vai resolver ela. Se for uma taquicardia ventricular, você não vai fazer mal para o paciente. A taquicardia não vai estar nem aí para a adenosina só. Tá? E caso a nossa taquicardia não resolva com a adenosina, a gente parte para outras duas opções que vocês já falaram. Uma delas é essa molécula que tem iodo aqui, né, que é a amiodarona, e a outra seria choque. Tá? Uma cardioversão elétrica, a princípio. Tá? Eu queria só chamar a atenção para vocês de mais um eletro, tá? Antes da gente passar para alguns finais ali para exercitar um pouquinho. Tá? Vocês estão vendo um eletro que vocês, antes até de entrar em mais detalhes, você classificaria esse eletro como bonito ou feio? É um eletro feio, né? Só que eletro feio é um diagnóstico também feio. Né? Então vamos tentar refinar um pouquinho mais. Tá? A gente está diante de uma ataque ou de uma bradicardia? De um ataque. A gente está com QRS largo ou estreito? Largo ou estreito? Largo. Ele é regular ou ele é irregular? Tá. Ou seja, vocês vão... O que vocês acham que está acontecendo aqui? Esse é um eletro que, pessoalmente, eu não vi sendo ensinado na graduação, tá? Mas que eu acho que ele é muito importante, assim, que é uma coisa que deveria ser ensinada para todo mundo. Tá? Que é uma coisa que tem que ser... Eu falo para os meus residentes lá no HC que eles têm que ser, pelo menos, esse eletro tem que ser medular para eles. Que aqui, se você errar a conduta, você leva o paciente junto. Né? Alguém tem alguma ideia do que está acontecendo aí? Como se fosse uma torsades, assim. Você acha que é uma torsades, que é uma taquicardia ventricular multifocal, alguma coisa assim? Vamos por partes aqui. Tá? Primeira coisa, quando a gente fala de ritmo irregular, tá? Qual que é a primeira coisa que vem na cabeça de vocês? Irregularmente irregular. Fibrilação atrial, certo? FA. Agora, se vocês tiverem uma fibrilação atrial conduzindo com alguma forma de bloqueio de ramo, vocês acham que o QRS ficaria largo ou estreito? Ficaria largo, certo? Só que aqui tem uma coisa estranha, que talvez vocês concordem comigo. Se a gente tivesse um bloqueio de ramo puro, o QRS não ia ficar alternando batimento a batimento. Vocês estão vendo que aqui a gente tem um QRS bem largo, aqui um mais fino, aqui um intermediário e assim por diante? Concordam comigo? Vocês conseguem pensar em alguma coisa que consegue... A gente falou em algumas coisas que alargam o QRS aqui. Né? A gente falou de bloqueio de ramo. O que mais que a gente falou? Marca-passo. Você acha que é uma FA com marca-passo? Poderia até ser, mas você não acha que um marca-passo fazendo um V1 positivo é um pouquinho esquisito? Digamos, um V1 positivo a gente já conversou aqui que é um sinal elétrico de trás para frente, né? Da esquerda para a direita. E não sei se vocês sabem desse detalhe, mas marca-passos definitivos são colocados no ventrículo direito. Então, se a gente colocar no ventrículo esquerdo, o paciente faz trombo em cima do cabo e faz AVC na sequência. Né? Então, não é para a gente ter uma FA com um marca-passo aqui. Mas tinha mais uma coisa ali que é capaz de fazer uma condução extremamente rápida. Aqui vocês estão vendo que a gente tem um sinal supraventricular, talvez, de uma FA, descendo bem rápido aqui, com uma frequência acima de 200 até. Está no caminho. Um feixe anômalo. Isso daqui, pessoal, um eletro... Não sei se vocês... Eu vou dar a resposta para vocês, tá? Isso daqui é uma fibrilação atrial pré-excitada, que se chama. Tá? É uma associação de FA com Wolff-Parkinson-White. Tá? Alguém já tinha ouvido falar disso daqui? Isso é uma coisa que me deixa até um pouquinho triste, na verdade. Tá? Vocês não têm culpa nenhuma disso. Tá? Não é um tópico que é ensinado habitualmente na graduação, e isso daqui é uma coisa bem perigosa. Tá? Nesse caso, tá, a ativação ventricular é extremamente rápida e caótica por conta de uma FA descendo por uma via acessória.
tá? Por uma via lateral esquerda, inclusive, nesse caso. Tá? Qual que é o grande problema disso? Tá? Nessa situação, vocês estão vendo que o QRS fica mais largo e mais fino, tipo, de uma maneira mais ou menos aleatória? Isso acontece porque a gente tem uma competição de condução, ora pelo sistema normal, ora pela via acessória. Tá? Se a gente, eventualmente, fazer uma medicação que bloqueia o NOAV, tipo adenosina, a gente vai ter uma preferência de condução exclusivamente pela via acessória. Tá? E vocês concordam comigo que, se o ventrículo bater a 600, conforme o átrio fica ali na fibrilação atrial, é uma história um pouquinho diferente de um átrio batendo a 600? O que vocês vão achar que, se o ventrículo chegar a 600, o que vai acontecer com o paciente? Ele vai fibrilar e vai morrer. Tá? Isso daqui é um eletro que eu sugiro também que vocês tentem tornar medular. Assim, olhem para ele, e quando vocês virem um QRS irregular, com alternância de duração dele, e uma frequência muito alta, tratem ele com carinho, tá? Porque é uma condição que, se vocês errarem o medicamento e bloquearem o NOAV do paciente, vocês vão matar ele junto. Tá? Vocês vão induzir FV no paciente. Tá? O tratamento disso daqui é cardioversão. Tá? Independente dele estar estável ou não, cardiovertam. Tá? Acho que é uma informação útil para vocês, tá? Que não é, digamos, Wolff é uma condição bem comum na população, 1 a cada 1000 pessoas tem. Tá? Então, não é algo incomum da gente ver FA pré-excitada por aí. Tá? E é sempre uma questão emergencial que você tem que saber tratar bonitinho. Tá? Chegando ao nosso final da aula, tá? Vamos só olhar mais alguns eletros para a gente ver se vocês estão afiados, tá bom? Daí estarão liberados da aula de hoje, tá? Primeiro que a gente tem é esse daqui. Vou chamar alguém para interpretar o eletro integralmente agora. Você. Aqui. Ela. De preto na frente. O que você está vendo aí? Siga aquele nosso macete. Tá bom. Tá o quê? Normal, tá? QRS estreito, tá? Mais alguma coisa? Um eletro normal. Tá bom. Alguém se voluntaria para contrapor ou concordar? Quem que está falando? Intervalo PR curto. Concordo com você, eu acho que ele está meio curto. Né? E o QRS? Olha bem aqui, ó, se a gente... Olha aqui em V1. Ó. O QRS vem daqui até aqui. Ó. É meio largo. Quem que falou? Isso mesmo. Tá? Esse daqui é um eletro de pré-estação. Tá? É um eletro de Wolff. Tá? Uma outra dica prática para vocês, tá? Que eu falo para os meus residentes lá no ambulatório também. Tá? Todas as 12 derivações do eletrocardiograma são importantes. Tá? Só que, se tiver uma derivação para vocês escolherem para olhar com carinho, olhem para V1. Tá? V1 é digamos, a derivação que eu considero mais importante do eletro. Tá? Sempre que vocês olharem para um eletrocardiograma, tá, e vocês verem um V1 com uma R muito alta, desconfiem que tem alguma coisa estranha no meio. Tá? Habitualmente, pacientes normais não têm R alta em V1, e ela pode surgir por várias razões. Tá? Pode ser por conta de cardiomiopatia hipertrófica, por Wolff Parkinson White, pode ser por infarto posterior antigo, pode ser paciente que tem ressincronização cardíaca, pode ter um monte de coisa no meio. Tá? Então, se vocês baterem o olho no V1, que tem uma proporção de R muito grande, se atentem que tem alguma coisa esquisita. Assim, antes de, digamos, falar assim, está tudo bem para ir para a cirurgia, pede para a cardio dar uma olhada, que pode ser que tenha alguma coisa estranha no meio. Tá? Então, um eletro de pré-estação. Certo? Todos de acordo? Alguém quer questionar mais alguma coisa? A princípio, acho que está consenso entre nós, né? Vamos ao próximo aqui. Alguém vai explicar o eletro
como um todo e vai ser você que está um pouco escondido aqui. Isso. Tá bom? Tá? Tá bom? Tá bom. Tá bom. Tá bom. Tá bom. Alguém quer ponderar alguma coisa? Quer contrapor ou concordar? Vamos ver quem que eu vou chamar dessa vez. Você, aqui. Bem do canto ali, de óculos. É, você mesmo. Ah, não, atrás de você. É, ele. Muito bom, muito bom, tá? Lembra que eu falei daquela questão da síndrome do olho feliz no começo da aula? Ali você viu, tá certo, bloqueio do ramo direito, tá? Tem mesmo, né? Essa R alta aqui. Só que tem uma coisa a mais, tá? Vocês estão vendo que está como se fosse dado uma falhada aqui no meio? A gente tem um bloqueio de AV no meio, certo? De que tipo? Quem falou? 2:1, é isso mesmo, é um bloqueio 2:1, tá? Não é nem o tipo 1 nem o tipo 2, é aquele esquizofrênico no meio do caminho, tá? E a princípio, o nosso traçado seria esse, tá? Que a gente tem aqui, ó, doutora, uma P para um QRS, né? E daí tem um bloqueio aqui. Aqui uma P, um QRS e uma bloqueada. Às vezes é um pouco sutil, tá, doutora? É uma boa pergunta, inclusive, né? Bloqueios 2, habitualmente a gente fala assim, um bloqueio de Wenckbach, o tipo 1, ele tem uma origem suprarriciana, na maioria das vezes, né? E um bloqueio tipo 2, né, ele tem uma origem infrarris, na maioria das vezes. O 2:1 ele pode se comportar tanto com um quanto com o outro, tá? E às vezes, quando o Wenckbach é extremo, que a gente fala, existe uma variação muito mínima ali do PR que a gente às vezes não consegue nem detectar muito bem, né? Então a gente acaba dizendo que ele tem esse comportamento de 2:1, e se a gente fizer alguma manobra específica, como por exemplo teste da atropina, botar o paciente para correr na esteira, aí a gente acaba desmascarando o padrão verdadeiro, digamos assim, né? Como, digamos, a gente infere uma origem mais infrarriciana se o bloqueio piorar, ou a gente infere uma origem supra se ele melhorar com a intervenção, né? Mas é uma boa pergunta, mas gera bastante dúvida no pessoal. É uma pergunta bem pertinente, tá? Vocês conseguiram compreender ali a dúvida? Porque esse daqui é um bloqueio que ele fica, digamos, é uma mistura dos dois, assim, né? E a gente considera ele uma entidade à parte por conta disso, né? Ele tem um comportamento distinto dos outros dois, tá? E, por fim, nosso último eletro. Oi. Esse aqui? Certo. Certo. Vamos por partes. Bloqueio nesse daqui? Tá. Nesse daqui, você disse? Ah, ótimo. Tua observação é muito perspicaz, tá? Wolff, tá? Ele leva uma ativação ventricular anormal, digamos assim, tá? No caso desse paciente aqui, por exemplo, ele tem uma via acessória que está lá na porção lateral do anel mitral, tá? Isso faz com que o ventrículo esquerdo lateral comece a ser ativado antes do que deveria, tá? Se a gente tem uma ativação ventricular ocorrendo da maneira indevida, não é de estranhar que a repolarização ocorra de modo indevido também, certo? Então, a resposta é sim, tá? Essa alteração se deve ao Wolff, tá? Wolff Parkinson White altera o ST e a T, tá? Inclusive ele invalida teste ergométrico, por exemplo. Tá? A gente não pode tomar conclusões em paciente que tem pré-estação, tá? E aqui, no bloqueio de ramo direito é a mesma coisa, tá? Eles também levam uma ativação ventricular anormal, por conseguinte uma repolarização também, tá? O que importa nos bloqueios de ramo, no bloqueio de ramo direito é que você tenha uma discordância, tá? Entre a inversão da T e a polaridade do QRS,
Tá? No bloqueio de ramo direito, a gente vai ter nas derivações pré-cordiais direitas, que a gente fala V1 e V2 principalmente, a onda T negativa aqui. Tá? Se ela tivesse eventualmente positiva, é uma coisa esquisita. Tá? Bloqueio de ramo direito fazendo T positiva em V1 é uma coisa estranha e geralmente vai apontar para a isquemia junto. Tá? Mas respondendo a tua pergunta, as duas perguntas, sim. Essas alterações de repolarização elas são decorrentes de uma outra condição de base. No caso, o bloqueio de ramo e a pré-estação. Tá? E, por fim, isso daqui. Vocês acham que a gente está no ambulatório vendo isso daqui? A princípio, não, né? É no centro cirúrgico. Né? Vocês acham que o paciente está bem ou mal com isso daí? Provavelmente ele está bem mal, né? Ele não está nem bem nem mal, ele está muito mal. Né? Está com uma frequência cardíaca extremamente alta aqui. Tá? E a gente vai ter que tomar uma decisão aqui. Né? O que vocês querem fazer para esse paciente? Cardioverter, certo? Vocês querem, digamos, se ele tivesse estável, por fins de raciocínio só, vocês acham que isso daqui pode ser um ataque supra com aberrância? Eu quero ensinar um outro truquezinho prático para vocês aqui, para a gente terminar. Critérios de Santos. Eu não gosto muito deles, para falar bem a verdade. Tá? Eles existem, são válidos também, mas eu gosto mais do Brucado e do Verikay. Tá? Pode usar se você quiser. Tá? Mas tem uma coisa aqui que ajuda mais até do que esses outros critérios específicos. Tá? Quando a gente tem um ataque supra com aberrância, a gente espera que o bloqueio de ramo seja típico, digamos assim. Tá? O que será um bloqueio de ramo típico? Um bloqueio de ramo direito típico é aquele que faz uma segunda R mais alta em V1 e uma S menor do que a R em V6. Tá? E um bloqueio de ramo esquerdo típico é um bloqueio que desce completo, digamos assim, em V1 e faz uma R quebrada em V6. Tá? Vocês estão vendo que aqui nesse eletro todas as derivações precordiais estão negativas? Vocês concordam? Está tudo descendo aqui? Isso aqui é um fenômeno que se chama concordância precordial negativa. Tá? Isso daqui é praticamente 100% específico de taquicardia ventricular. Tá? Se vocês eventualmente baterem o olho no eletro algum dia, vocês verem que está tudo descendo, ou que eventualmente está tudo subindo, que seria a concordância positiva, vocês podem chutar aqui a TV que vocês vão acertar com mais de 95% de chance. Tá? As odds estão a favor de vocês daí. Tá bom? Então, a princípio, pessoal, o que eu queria que vocês levassem para casa são essas mensagens aqui. Tá? Que no eletro de ambulatório, vocês têm tempo para olhar ele com calma, pensar e, eventualmente, mandar para o cardio. Tá? A espícula do marca-passo, às vezes, não pode ser visível. Tá? Lembre-se disso, que é uma potencial armadilha. Tá? Que as extracístoles ventriculares fazem a frequência cardíaca baixar de maneira artificial, quando vista no monitor. Tá? Taques instáveis, vocês vão ter que cardioverter. Tá? Taque com QRS estreito, façam adenosina, porque vocês nunca vão errar. Tá? Larga, vocês podem fazer amiodaronal choque concomitante. Tá? E muito cuidado com aquela infame FA pré-excitada, que eu fico feliz agora vocês saberem o que é. Tá? E que eu espero que vocês reconheçam de pronto se ocorrer alguma vez com vocês. Tá? E, a princípio, é isso, pessoal. Muito obrigado pela atenção de vocês. Caso vocês tenham alguma pergunta específica, se quiserem fazer agora ou se quiserem me procurar depois, fiquem à vontade. Tá bom, pessoal? Muito obrigado.